Você é cristão? Se você é cristão, você quer dizer que Cristo habita em você. E sim, Cristo habita em nós, no projeto de regenerar, de melhorar este planeta. Desde que ele veio ao mundo e começou as suas obras desde criança, ele já começou com um exemplo, nos ensinando a amar os animais como ele fazia, respeitar, demonstrando sabedoria. E às vezes a gente se sente tão pequeno perto dele, a gente acha que a gente não tem a sabedoria que ele tinha, a gente não tem a liderança, mas a gente tem Cristo em nós. E é o nosso dever buscar a parte de Cristo que há em nós. Quando Jesus começou o trabalho dele, ele não buscou pessoas perfeitas para serem os apóstolos. Ele foi atrás de pessoas comuns, como nós. Pessoas pecadoras, pessoas simples, humildes, algumas sem estudo, outras com estudo, mas muito arrogantes, perseguidoras, maldosas mesmo. E todos nós temos algumas das características desses apóstolos que Jesus confiou o trabalho dele. Mas ele nos lembra de que nós não estamos sozinhos, de que ele está conosco e de que, apesar de todas as nossas imperfeições, é possível que nós realizemos a boa obra. Paulo, quando era Saulo, foi convidado a trabalhar com Jesus em uma aparição, e nós já comentamos isso aqui em outro vídeo. E quando Jesus apareceu, ele ficou cego. E Jesus contou com Ananias para ajudá-lo. Ele chamou Ananias em visão e Ananias respondeu: "Eis-me aqui", para ajudá-lo naquela obra. Essa passagem nos lembra que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar. Deus vai colocando as pessoas que vão nos ajudar. Às vezes a gente pede tanto um sinal para Deus sobre que caminho eu devo seguir, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer da minha vida. Deus me mostre. E Deus te mostra. Deus usa pessoas, Deus usa situações. Mas nós estamos tão acostumados a ouvir somente com os ouvidos do corpo e a enxergar somente com os olhos do corpo também, que quando algumas mensagens de Deus chegam para nós de forma mais simples e sutil, a gente não consegue entender. Deus fala conosco de formas tão simples, tão singelas. Ele às vezes usa pessoas como instrumentos. Uma pessoa que você não esperava só te fala sobre um livro ou te dá uma palavra. Ela te fala de Deus em algum momento e você nem esperava. Ou você abre um vídeo na internet e você encontra uma mensagem que é o direcionamento que você precisa. Jesus nos convida ao trabalho com ele, ao trabalho de melhorar este planeta. Desde que ele pisou aqui, as coisas melhoraram sim. Nós temos a sensação de que o mundo está pior, mas não, a gente melhorou, a gente já avançou bastante. Hoje a gente tem mais acesso a informações, a gente tem notícias do que acontece do outro lado do mundo. A gente fica sabendo, porque existe noticiário, existem aparelhos celulares, e a gente fica sabendo o que acontece, mas as pessoas melhoraram sim. Pode observar que o mundo ele tem salvação e ele tem esperança. Mas o mundo não vai acordar bom de um dia para o outro, não vai amanhecer um dia lindo e pronto, nós estamos num planeta totalmente avançado, paradisíaco. Isso não vai acontecer, porque o planeta vai mudando à medida em que nós vamos nos transformando. E todos nós temos uma história passado de erros, de vícios, seja qual vício for, não estou falando só vício em substância química, estou falando qualquer tipo de vício, vício em internet, vício em série, vício em comer de forma compulsiva, vício em medicamento, vício em dormir, vício em reclamar. Existem diversos tipos de vícios. Claro que existem também doenças, e a gente precisa separar uma coisa da outra, e quando a pessoa está doente, ela precisa de ajuda. Mas até nesse caso, como em todos os outros, Deus pede a nossa proatividade. Jesus convidou discípulos para o trabalho, para a obra. Ele não convidou discípulos para que eles ficassem
todos aqueles anos juntos, apenas sentados de mãos dadas, orando para que o planeta melhorasse. Ele ensinou, incentivou e foi exemplo de colocar a mão na massa, de agir e de bem agir, apesar dos defeitos. Como a gente disse, nenhum dos discípulos de Jesus era perfeito. Eram todas pessoas imperfeitas, com passados ruins, assim como nós. Será que a gente não se identifica com a história deles? Nós somos hoje os discípulos chamados de Jesus para a gente realizar, continuar realizando a obra dele. Realizar falando de coisas boas para o mundo, levando boas notícias. Deus te convida a falar. Sim, Ele te convida a usar a sua boca para ser instrumento de boas palavras, de esperança, de alegria. Quando alguém te conta uma notícia ruim, você é a pessoa que reforça aquela notícia ruim ou você vem com algo de bom? Quando alguém te reclama com você sobre algo ruim na vida, você vai lá e conta uma história mais triste ainda sobre a sua vida e aí fica todo mundo ali reclamando como se todo mundo estivesse no fundo do poço? Ou você pode usar a sua boca para trazer palavras de esperança, de bom ânimo, de mudança, ideias de como melhorar aquela situação, de como viver de forma mais alegre, mais leve. Porque sim, todos nós somos convocados para transformar esse planeta. Nenhum é excluído e nenhum é especial. Às vezes a gente ouve falar aí, fulano é escolhido de Deus. Não, não existem escolhidos de Deus. Todos somos escolhidos de Deus. Todos somos escolhidos para fazer a boa obra, para usar a nossa boca, seja para falar aqui na internet. E se for o caso, passe por cima da sua vergonha, do seu ego e fale, assim como eu passo por cima do meu ego, da minha vergonha e de tantas limitações que eu tenho para estar aqui falando. Porque eu sinto que é necessário falar, apesar de eu não ser uma pessoa perfeita e estar muito longe da perfeição. Apesar de todos os erros que eu já cometi na minha vida, eu poderia ser vista como uma pessoa hipócrita, fingida, porque, nossa, alguém que saía para as festas, para a noite, que bebia todas, como pode estar aqui agora falando de Deus? Mas Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele apenas usa aqueles que se dispõem a serem usados. Aquele canal que ele quer usar. Você tem uma boca que pode ser usada. Você tem um rosto, uns olhos. Use o seu corpo para o bem. E se você sente no seu coração que precisa fazer um vídeo, que precisa gravar um áudio, que precisa enviar uma mensagem, passe por cima do seu orgulho. Não é o seu orgulho que vai te levar para um lugar melhor. É a sua coragem. À medida em que você faz, apesar das suas imperfeições e das suas limitações, você vai se melhorando no caminho. Quando a gente se propõe a fazer esse tipo de coisa, a gente se melhora tanto e Deus vai usando a gente tanto. A gente vai aprendendo. Às vezes a gente ora e pede a direção de Deus e a palavra que ele traz por meio das nossas próprias bocas era exatamente aquilo que a gente precisava ouvir. Então a primeira pessoa que é edificada quando você faz algo bom é você mesmo. Quando você leva o consolo para um amigo, você acaba sendo consolado também. Já pensou sobre isso? Às vezes você fala para o seu amigo assim, descansa um pouco, você anda exausto, ou olhe para você um pouco, cuide de você um pouco. Se você refletir sobre o que você diz para os seus amigos, você vai ver que é aquilo que você precisava ouvir para você também. Várias vezes Deus nos usa como um canal para chegar até outras pessoas, mas enquanto isso nós também vamos sendo purificados, nós vamos sendo limpos, nós vamos sendo edificados. Se você sente no seu coração que precisa transmitir uma mensagem, use a sua boca, deixe Deus usar a sua boca. E não ache que é porque Deus está usando que vai ser perfeito, porque Ele está usando um canal imperfeito que é você. Você tem limitações no seu jeito de falar, na sua voz, na sua aparência. Tudo isso pode agradar a alguns e desagradar a outros. Mas nem Jesus agradou a todas as pessoas. Ele que sim era perfeito. Imagine nós. Mas nós não podemos esperar estarmos perfeitos para fazer alguma coisa. Um médico não precisa estar com a saúde 100% impecável para fazer um atendimento, realizar uma cirurgia. O médico não precisa saber todas as coisas do mundo, todas as ciências do mundo, para fazer um procedimento. Assim como você também não precisa
ter a maior sabedoria do mundo. Você não precisa ser uma pessoa pura, uma pessoa perfeita para falar de Deus, para ser usado, para levar a boa mensagem. Seja aqui por meio de redes sociais, seja por meio de numa conversa com uma pessoa, com os amigos, com as pessoas do trabalho. Deus precisa de você e Ele te chama hoje para fazer parte do projeto dele. Ele precisa de pessoas que estejam dispostas. Ele convida a todos nós a sermos discípulos dele, com as nossas imperfeições, com os nossos erros. E sempre que você se sentir desafiado, sentir que não sabe o suficiente, lembre-se de que você não vai saber tudo. E peça que Deus use, que Ele te use. Mas também procure se edificar, procure estudar, procure aprender. E aí aprenda e peça a Deus sabedoria para separar o joio do trigo. Porque muitas pessoas estão usando canais na internet e na televisão para, até mesmo presencialmente em igrejas, em ambientes políticos, para falar de Deus de forma desonesta, para pregar o ódio, para pregar a separação, para dizer que uns são salvos e outros não, para dizer que umas pessoas estão acima das outras, que nós devemos nos beneficiar, nos proteger e brigar com os outros. Se o seu líder, ele estimula que você briga, se o seu líder estimula que você entre em contenda, em desavença com uma pessoa, acende aí um sinal de alerta. Porque esse líder não traz a palavra de Jesus. Jesus não trazia diferenças, Jesus não trazia desavenças, Jesus trazia amor e perdão. Ele trazia a união. E ele traz até hoje por meio de várias pessoas que ele usa. Então, separe o joio do trigo. Existem muitos lobos em pele de cordeiro por aí pregando o evangelho de forma totalmente tendenciosa para te manipular, para usar o seu dinheiro, o seu tempo e a sua energia para te colocar para brigar com seus irmãos. E não é isso que Deus quer de você. Deus quer você como um instrumento de paz e de amor. Quando ele enviou Jesus, ele sabia que podia confiar, porque ele sim era um exemplo de paz e amor, e é ele que nós devemos seguir como exemplos. Assim como os discípulos seguiram o exemplo dele, apesar de todas as imperfeições. Saiba que Jesus hoje te convida a ser o discípulo dele, para pregar o amor, para ser o amor onde você for, a união, para ser sábio, para distinguir aquilo que você ouve, não se deixar manipular por pessoas que parecem bondosas, mas que estão te usando, querendo usar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, te colocando contra outras pessoas, promovendo separação entre ideologia política A e B para você ficar irritado, nervoso e não focar naquilo que você precisa, que é o seu crescimento espiritual e a promoção do bem nessa terra. Jesus te convida hoje para ser discípulo dele. E aí, você aceita? Comente aqui o que você acha, envie este vídeo para uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar dele e se inscreva no meu canal.